Compartilhar a tela. Bom, então é isso, pessoal. Então vamos começar de maneira efetiva a aula. Então, na aula de ontem, nós fizemos uma mineração aqui da parte de CEP, né? Nós fizemos uma mineração aqui na parte de CEP, usando as queries que vocês viram ontem, o SQL de maneira direta aqui nas queries, tá? E hoje nós vamos trabalhar com essa parte aqui do nosso formulário, gente, ó. Então hoje nós vamos trabalhar única e exclusivamente com a prática aqui do nosso formulário, tá? Mais especificamente na parte de CEP aqui. Então, qual que é a ideia que nós vamos trabalhar em aula? Quando nós preenchermos informações no CEP, auto-preencherá o endereço, o bairro, a cidade, a unidade federativa, e nós vamos posicionar o cursor no complemento aqui para possíveis ações de entrada. Tudo bem, gente? Então vamos lá, galerinha. Então vamos começar efetivamente a aula. Então, na aula de hoje, nós vamos unificar já de maneira incisiva aqui a parte do VBA mais a parte do SQL. Então, essas duas linguagens andarão agora lado a lado, tá? Então, na realidade, o foco será somente o CEP hoje pelo tempo da aula e tudo mais, né? Então, nós vamos num crescente aula a aula, vocês vão perceber isso, né? Então, nós vamos com bastante calma e tranquilidade agora. Tá ok, galerinha? Então, vamos começar a aula aí. Todos abriram o arquivo já? Posso começar a aula tranquilamente? Pode sim, professor. O arquivo que eu mandei está diferente, Léo. Estranho, é o mesmo arquivo. Não é o mesmo arquivo, galera? É o mesmo arquivo. Eu abri o arquivo exatamente da aula de ontem. Então, Léo, dá uma averiguada aí, que eu acho que você abriu o arquivo errado, porque é o mesmo mesmo, tá? Não tem muito segredo. Tudo bem? Mas se você não tiver, eu acho que a galera, o Léo, forneceu já um arquivo ontem, né? O meu tá assim? Não, você pegou o seu então, viu, Léo? Esse daí você pegou de um outro pessoal aí, pode ter certeza. Tá? Mas, enfim, né? Era a mesma, tá? O front não difere no processo, tá bom? Você deve ter pego aí de algum colega esse front aí, tá? Mas, enfim, não afeta em nada, tá bom? Depois, quem quiser fornecer o exercício, mas de qualquer maneira eu forneço o gabarito no término da aula, tá? Pode ficar na paz aí que esse exercício de hoje eu estarei fornecendo a vocês, tá bom? Mas, como eu falei, olha lá, o Guilherme tá falando que esse é o dele, o Leonardo. Tá achando que você pegou o dele aí. Mas até então, não difere em nada. Então vamos à prática, pessoal. Então, para que possamos trabalhar com macro, é de suma importância vocês clicarem com o botão direito do mouse sobre o formulário em questão, né? E explorar ele no modo design. Vamos lá, pessoal? Botão direito do mouse sobre o formulário em questão e vamos clicar em modo design, por gentileza. Todos. Nós vamos se deparar com o nosso ambiente aqui, né? Pronto para que possamos desenvolver os processos aqui. Outro detalhe importantíssimo, vocês terão que vir aqui, ó, no menu Formulário de Design, que já deve estar nessa aba, e vão habilitar no projeto de vocês Folha de Propriedades. Vamos lá? Então, nós estamos montando aqui o cenário para que possamos trabalhar com macros, tá? Então, olha lá, formulário design, já estamos na aba. Escolham, por gentileza, folha de propriedades, que automaticamente iremos visualizá-la à direita da tela. Tá? Então, esse aí é o primeiro ponto a ser trabalhado em aula. Perfeito? Outro detalhe importante, pessoal, o nosso formulário, ele não está conversando com a tabela de CEP, bem como a tabela de cadastro. Tá? São processos, né, que estão no projeto, porém não estão linkados. Então, nós vamos fazer agora um VBA para que eu possa codificar o meu formulário, conversando diretamente com as tabelas em questão. Nesse caso de hoje, a tabela de CEP. Semana que vem, faremos ações usando a tabela de cadastro. Tá? Então, vai ser como as aulas de Excel. Iremos crescer dia a dia, ponto a ponto. Tá? Então, vamos lá. Uma vez que nós fizemos isso, vocês vão clicar aqui na caixa de texto do CEP, mais especificamente no não associado, né?
Aqui nós temos o rótulo e aqui é a nossa entrada de dados, certo? Ó, aqui é o nosso input, onde nós vamos imputar o CEP e automaticamente, ao imputar o CEP, eu vou fazer uma lógica da seguinte maneira. Quando perder o foco, quando eu teclar o Enter após o input do CEP, ele auto-preencherá o endereço, o bairro, a cidade, a unidade federativa que também está aqui, né? E vamos posicionar o cursor no complemento para apenas o usuário final estar atribuindo o número, o complemento da residência, tá? Apartamento, bloco e por aí vai. Perfeito? Então, para isso, ao posicionar, nós vamos vir aqui na aba Evento. Vamos lá, gente. Aba Evento. Olhando para as possibilidades, qual é a nossa possibilidade, galera? Me informem aí, por favor. Eu posso fazer de várias maneiras, tá? A codificação. A maneira sugerida, qual das, olhando aqui nas propriedades, é a nossa propriedade? Ao perder o foco? Perfeito. Ao perder o foco, tá? Ao perder o foco, nesse caso, é o nosso exemplo. Claro que poderia ser qualquer um outro evento, depende da possibilidade do que nós estamos propondo, tá? Um outro detalhe, se nós tivéssemos, por exemplo, aqui, ao lado do CEP, vai, um botão de comando, vai, com uma lupinha, algo parecido aqui, qual propriedade nós usaríamos aqui? Hã? Se nós tivéssemos o botão ao lado da caixa de texto, qual propriedade usaríamos aqui? Vamos lá, meu povo? Ao pressionar a tecla? Não. Aí seria o quê? Ao clicar. Tá vendo aqui, galera? Então, depende muito do que nós estamos propondo. Perfeito? Outro detalhe. Um único objeto pode ter vários eventos. Então, na aula de hoje, vocês terão 2 eventos nesse objeto, tá? Então, vamos fazer juntos com calma agora, ó. Passo a passo, ó. Posiciono no não associado da caixa de texto do meu CEP. Venho aqui em Ao perder o foco, clico na setinha e escolho procedimento do evento, galera. Vamos lá, ó. Ao perder o foco, procedimento do evento, eu exploro aqui na setinha. E logo em seguida, para que possamos explorar o evento pelo VBA, vocês vão clicar em reticências. Certo? Ao clicar em reticências, notem que nós iremos gerar, que vocês já estavam com saudades, acredito eu, ó. Estou brincando, é claro, né? Ó. Nós geramos o ambiente VBA. E, por sua vez, ao determinar na folha de propriedades do evento, olha, ele já nos gera um evento privado Lost Focus, que quer dizer o quê? Ao perder o foco no CEP, tá? Se nós escolhêssemos o ao clicar, teria aqui o evento clique, tá? E por aí vai, depende da necessidade de cada um. Beleza? Só que antes disso, nós precisamos trabalhar com variáveis, trabalhar com functions, né? E falar que o nosso formulário de cadastro tem que estar linkado às tabelas para que eu possa minerar os dados. Vocês fizeram uma mineração de dados ontem utilizando somente o SQL. Hoje eu vou unificar o SQL com o VBA, tá? Então vamos lá, gente. Uma vez que eu faço isso, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar um módulo no meu projeto, ó. Eu venho até este ícone aqui e vou escolher quem? Módulo. Vamos lá? Então, ó, cliquem, por favor, no ícone e logo em seguida cliquem em módulo. Correto? Olha lá. No nosso projeto, contempla agora um formulário e um módulo. Tudo bem, galera? Tá? Vamos teclar aqui um Ctrl B, ó. Ou vocês podem também clicar aqui no ícone do disquete, tá? Nós vamos salvar um módulo, ó. Sim. Aqui vocês podem colocar o nome que vocês desejarem. Então, vou pôr aqui módulo global. Pronto. Tá, vou salvar o meu módulo como módulo global. Poderia ser módulo 1, né? Isso nós fizemos já. Esse módulo já é algo que vocês já sabem para qual é a utilidade dele, né? Ele é algo bem próximo ao que vocês estavam fazendo no próprio Excel, onde vocês declaravam variáveis, functions, né, funções, e por aí vai, tá? Então, vamos clicar em OK. E agora,
eu tenho aqui o meu formulário de cadastro, que nós definimos anteriormente na primeira aula introdutória ao Access, e agora criei um módulo, tá? Pois bem, então aqui nós vamos declarar algumas variáveis que nós iremos utilizar no exercício, tá? Então vamos declarar variáveis com o comando public, que vocês já conhecem. Vou declarar uma variável. Apelido de variável são apelidos livres. Cada qual pode apelidar da maneira que desejarem. Como vocês estão aprendendo ainda, é pertinente vocês trabalharem com a mesma variável que eu estou trabalhando, tá? Então, vou pôr uma variável chamada db do tipo database. Então, essa variável, ó, comentário continua sendo a mesma coisa, o apóstrofe, ó, variável destinada, ó, variável destinada ao banco de dados. Então, olha lá, variável db é uma variável de nome livre. Eu estou apelidando db, que é uma variável database, tá, pessoal? Ah, outro detalhe, tá? O Lucas está perguntando aqui. O option compare database, vocês deixem ele aí. Ele é padrão do VBA Access, tá? Não precisam apagar. Deixa ele aí, que ele é parte default do exercício, tá? Perfeito, pessoal? Isso daqui, por enquanto, vocês não vão fazer nada. Isso daqui é uma possibilidade do próprio Access, tá? Então, vocês aqui não apaguem, deixem do jeito que está, tudo bem? Vamos declarar mais variáveis que nós vamos usar no projeto. Próxima variável que eu vou usar aqui no meu projeto é uma variável, ó, public rs has record set. Esta variável é destinada às tabelas, tá? Então, essas tabelas no qual estou me referindo são as tabelas de TB cadastro e TB CEP, tá? Então, eu gosto de fazer comentando para vocês saberem o que eu estou fazendo aqui, ó. O tamanho da tela dessa maneira, vocês estão conseguindo enxergar bem aí, pessoal? Sim, professor. Ah, obrigado, Isa. Então, vamos lá agora, ó. Agora eu vou declarar uma variável que é o que vai fazer o quê? As queries dentro do banco, né? Então, vou declarar mais uma variável aqui, ó, public SQL do tipo string. Então, essa variável aqui será única e exclusiva às queries de mineração de dados. Ó, variável do CRUD. Então, vocês sabem o que é CRUD. Create, read, update, delete. Certo? Só para vocês saberem aqui o que cada um faz. Só para vocês entenderem melhor, um CRUD, só para efeito de registro, tá? Um CRUD na parte de movimentação de registro, o que seria o create, na opinião de vocês? Qual o botão que se associa com o create aqui, galera? O que vocês acham? Qual que é o botão que vocês criaram no projeto que associa com... Isso, bacana, Lucas. É o gravar. E o read? Quem é o nosso read? É o consultar, que inclusive nós faremos uma mineração de CEP, certo? Ó, perfeito. E o update, por sua vez? Vai, Lucas, aí, atualizar cadastro. É o alterar, perfeito. Atualizar, alterar. E o delete é o nosso excluir, ou apagar, certo? Então, essa variável SQL, nós vamos sempre usá-la quando eu quero fazer uma escrita ou leitura no banco de dados, tá? Perfeito, gente? Então, essas três variáveis eu usarei no projeto de maneira... Hoje nós só vamos ficar no read, tá? Tudo bem, gente? O read que vocês fizeram já o início no SQL puro é o nosso select. Lembram-se dele que nós fizemos aqui, olha? Só para vocês saberem também, para ficar cientes. Nós não fizemos aqui um read, gente, ó. Select, ó. Tá vendo? Ó? Nós fizemos um select aqui, ó. Só que de maneira direta. Mas isso para um cliente final não é legal, né?
nós podemos usar ações futuramente trabalhando com relatórios. Vai ser show de bola, vocês vão curtir muito essa parte aqui das queries quando eu aplicar em relatórios, tá? É muito legal, muito interessante, tá? Mas não é o caso agora, vamos deixar em stand-by. Então vamos juntos. Uma vez que eu faço isso, agora eu vou criar, pessoal, no meu módulo, algumas functions, ó. Uma function que eu vou criar logo de cara aqui, ó, é o conectar banco. Bom, o conectar banco. O nosso banco de dados, ele está agregado no projeto já, ele não vem de maneira externa, né? As minhas tables estão aqui, certo, pessoal? As minhas tables estão aqui e o meu formulário também está aqui. Então, eu vou fazer o procedimento, a minha string de conexão de maneira corrente, atual, né? O arquivo pertence, os arquivos pertencem ao mesmo diretório. Então, eu vou fazer sempre assim, ó. Receitinha de bolo, não muda nunca, ó. Eu vou setar a minha variável db e vou dizê-la, tá? Então, isso aqui que eu estou fazendo é uma string de conexão local, tá? A externa, vocês vão aprender futuramente usando o Excel com Access, tá? Mas não é o caso ainda, nós temos muita coisa a fazer no Access aqui, tá? setDB igual a current DB. Esse current DB não tem nada a ver com o DB daqui, não tem nada a ver com o DB daqui, tá? Isso aqui é um comando de sintaxe. Eu estou falando o quê, ó? A minha conexão está no próprio arquivo. Então, esse currentDB, na realidade, sempre será assim para trabalharmos com VBA Access, tá? Então, quando eu falo isso daqui, gente, ó, ele automaticamente já entende que é um comando da biblioteca Access e ele já deixa dessa maneira aqui, ó, tá? Então, aqui eu estou falando o quê? Que é uma conexão local, atual, corrente, tá? Diretório, no mesmo diretório do formulário, é o mesmo diretório das tabelas, tá? Outro detalhe, para que eu trabalhe a leitura, eu vou criar uma outra function chamado validar leitura. Vamos lá? Esta validação de leitura, eu vou fazer o seguinte. Pessoal, entendam. Quando eu abro a tabela de CEP assim, eu estou fazendo alguma mineração? Eu cliquei duplamente na tabela de CEP e estou me deparando com a grande massa de dados aqui, ó, com 647 mil registros. Eu estou fazendo alguma mineração nesse caso? Sim ou não? Não. Não, é um dado bruto. Porém, se eu clico aqui, olha, e faço a mineração, ó, se eu clico aqui, por exemplo, e utilizo a query de maneira direta aqui no meu cenário, ó. Fiz uma mineração? Sim. Então, vejam. Então, olha lá, fiz uma mineração, ó. Então, meus dados já não estão mais totalizados aqui. Então, é isso que nós temos que entender aqui, ó. Sempre que eu realizar uma mineração de dados, sempre que eu utilizar um select na minha tabela, eu estou minerando dados. Então, ó, select é igual a minerar dados. Porém, esse validar leitura, toda vez que eu usar um select, eu tenho que chamar essa função, para que ele não abra de maneira... para que ele não abra sem mineração de dados. Então, tem que usar obrigatoriamente um validar leitura aqui, que o nome poderia ser um outro nome, tá? Não precisa ser validar leitura. Pode ser qualquer nome que vocês desejarem para a function de vocês, tá? E essa leitura eu vou fazer assim, ó. Eu vou setar a minha outra variável que eu não setei ainda, ó. Ó, vamos lá. Ó. Vocês já vão entender melhor aqui, ó. Vamos entender o que quer dizer essa linha aqui, gente? Preste atenção agora, ó. Ó, eu declarei essa variável e setei a variável aqui, ó. Declarei a variável e setei a variável aqui. A outra variável declarada, eu estou setando a mesma aqui, ó. Então, essa outra variável, o que eu estou falando, ó? Sete é a minha variável de tabela, que essa tabela pertence ao meu banco, ó. Então, RS é igual a DB. Então, minha variável pertence ao banco. Uma vez que eu conecto, ela já faz parte do meu banco de dados aqui, ó. Então, o que eu quero fazer, ó? Quando eu abrir a minha tabela, ó, Open Record Set é abrir a tabela. Eu quero que faça a mineração de dados por SQL.
tá? E esse DB Open Dataset, eu estou, na realidade, falando que a minha tabela está apta para leitura. Então, esse comando é padrão também, não muda nunca, tá? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui no lugar do SQL, esse cara aqui, gente, ó, se eu colocasse no lugar do SQL, a escrita TB_CEP, o que aconteceria com a nossa tabela? Quando eu validar a leitura? Se eu não, por exemplo, eu não quero colocar o SQL aqui, ó, eu quero colocar o TB_CEP. Teria mineração de dados? Apareceria a tabela inteira? A tabela inteira. Só que então, é isso mesmo, Carlão. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que eu minere as informações pelas queries que eu vou fazer em SQL no VBA, tá? Então, depois eu vou fazer uma simulação passo a passo, vocês vão entender legal aqui, tá bom? Então, vamos teclar o Ctrl B, vou salvar, né? Ou Ctrl B ou então aqui, tá, gente? Ó, vou aguardar um pouquinho vocês para digitar essa parte aqui, para que possamos seguir juntos para o próximo procedimento, tá? Quem está fazendo aula junto comigo, então, fiquem à vontade um pouquinho aí, vou esperar uns 5 minutinhos vocês, para que vocês concluam esse raciocínio aqui, tá bom? Até aqui, pessoal, estão entendendo bem aí a aula? Está tranquila? Isso, na realidade, não vai mudar nunca, tá, gente? Só pode mudar em nome de variável, mas o jeito de conectar, né, a forma de interagir aqui é bem tranquila. Então, vamos lá. Eu aguardo um pouquinho vocês. Vou deixar diminuta aqui a tela, pessoal, só para que vocês possam estar digitando aí. Vamos lá que eu aguardo vocês aí, tá bom, pessoal? Para que possamos fazer o processo junto mesmo. Pessoal, só não esqueça, na hora de vocês codificarem aqui, olha, não esqueçam de salvar depois, tá? Tudo que vocês realizarem, vocês terão que salvar as ações aqui para que fiquem atualizadas, tá? Galerinha, terminamos de digitar aí, tudo bem, gente? Posso seguir a aula? De qualquer maneira, este arquivo eu estarei fornecendo para vocês ao término da aula, tá? Para vocês terem também ele aí de maneira atualizada, tá bom? Professor, Pois não, Isa. eu não sei se ficaria muito pesado, mas eu estava Tá. pensando assim, cada aula que a gente for fazendo sua, os códigos e tal, você fornecer o material para gente, Oh, aula por aula. tranquila. Fica sossegado. Eu sempre vou atualizando o projeto e vou colocando para vocês aula a aula, sem problema, sem objeções da minha parte, tá bom? Opa, professor, valeu, hein? Opa, tranquilo. Galera, posso seguindo a aula aqui, gente? Esse lado esquerdo, como faz para aparecer? Tá, vamos lá. O lado esquerdo está se referindo a isso daqui, né? Ó. Esse lado aqui, certo? Vamos lá, Isaac. Você vai vir aqui, ó, exibir. Aí você vai habilitar isso daqui, ó. Ó, você vai usar sempre esses dois caras aqui, ó. Project Explorer e janela e propriedades, tá? Vai rolar aí. Menu exibir. Você habilite essa área aqui. Você faça isso que vai dar certo. Veja se deu certo aí, me dê um feedback. Sim, não, talvez.
Isaac? Ah, legal. Obrigado, Ronaldo. Opa, disponha, tá? Fica à vontade aí, tá bom, Ronaldo? Você, na realidade, quiser perguntar, sinta-se completamente à vontade em aula. Bom, pessoalzinho, ó, vamos seguindo então. Então, aqui nós criamos um cenário dentro do nosso módulo, onde nós declaramos variáveis, vocês já sabem isso, embora vocês não usaram Axis ainda, mas você já tem uma visão de como funciona o VBA. O jeito do VBA, você já tem isso com vocês, né? Ó. Então, ó, declaração de variáveis, functions, claro, muda um pouquinho do Excel por conta que é uma nova proposta, um outro tipo de realidade, né? Mas a estrutura VBA, vocês já sabem de maneira bem tranquila aí. Vamos seguir na aula então. Agora, vocês lembram que eu gerei aqui um private sub no meu formulário de cadastro? Eu vou clicar duplamente sobre o mesmo, ó, e agora eu vou voltar, ó. Aqui eu estou no módulo onde temos as variáveis e as funções. Cliquei duplamente aqui no meu formulário de cadastro e voltei aqui para o meu private sub, no qual nós definimos aqui, certo? Sempre definirão pelo evento, nunca digitarão private sub, não vai rolar, tá? Outro detalhe legal aqui, ó. Vocês fizeram algo próximo ontem, então nós vamos minerar os dados. Então, eu vou fazer assim, ó. O nosso objeto, ele chama-se, ó, esse cara aqui, no nosso front, que eu pedi para vocês realizarem na primeira aula, que foi uma aula síncrona, que era a introdução do Access, eu pedi para vocês apelidarem esse cara como txt_sep, certo? Bem como esse cara está como txt_endereço. Então, os nomes dos objetos são fundamentais para o êxito do processo, tá? TXT bairro, TXT cidade, então isso aí já está apelidado bonitinho, correto? Que tal fazer isso daqui agora? Olha como é tranquilo, ó. Quando perder o foco no CEP, eu vou usar minha variável SQL, ó. Ó, vou usar minha variável SQL, que eu não preciso usá-la, por exemplo, quando eu estou fazendo uma query direto aqui. Aqui é SQL puro, né? Então eu não preciso usar a variável SQL, eu simplesmente saio digitando. Tá? Mas isso para o cliente final não é legal. Para nós que vamos entregar um produto a um cliente, é muito mais interessante o cliente se deparar com esse formulário e tudo que ele estará objetivando no sistema, ele já tem o alcance dele aqui na tela do front do formulário, certo? Então esse é o grande barato aí. Então vamos juntos, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, minha variável SQL que eu declarei no módulo, eu vou abrir aspas, igual aspas, e vou fazer o seguinte, ó, select, asterisco from, tb_sep, que é o nome da minha tabela, que eu vou minerar, tem que ser o nome fiel, onde, um detalhe, a tabela de CEP, vocês concordam? Olha, aqui tem os campos da minha tabela, ó. CEP, endereço, cidade, bairro, unidade federativa. Caixa alta ou caixa baixa não difere no processo, tá? Só que nós temos que digitar de maneira fiel. Então, todos esses campos pertencem à tabela de CEP, não é isso, galera? Que, por sinal, por sua vez, essa tabela de CEP, ela tem todos esses campos. Outro detalhe importantíssimo. Nós temos que saber o número índice de cada coluna da minha tabela, tá? Então, por exemplo, ó, o CEP, eu sempre vou numerá-lo mentalmente valendo 0. Nesse caso aqui, o primeiro campo de qualquer tabela, o número índice dele é o 0. O segundo campo de qualquer tabela, o número índice sempre será o número 1. Terceiro campo, número 2. O quarto campo nesse exercício é o número 3. E a unidade federativa, por sua vez, é o número 4. Então, isso, pessoal, nós temos que entender para que serve. Vocês vão entender daqui a pouco quando eu trabalhar com VBA, tá? Então, eu sempre, mentalmente, eu numero o número índice de cada coluna, de cada campo da minha tabela, começando pelo 0, e aí, sequencialmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, depende da quantidade de campos, tá? Mas para que serve isso, professor? Vocês já vão entender agora, tá bom? Então, vamos fazer juntos lá, ó. Então, já sabemos que o CEP é o 0, o endereço é o 1 e a cidade é o 2 e por aí vai. Então, vou fechar a minha tabela aqui e vou voltar para a minha codificação. Onde o campo CEP será igual
eu não posso colocar colchetes aqui. Eu tenho que colocar a minha entrada de dados concatenada. Que nesse caso é o TXT underline CEP, ó. Aí vocês vão perguntar, professor, para que serve mesmo esse apóstrofe e as aspas? Isso chama-se concatenação, né? Nós vamos concatenar o objeto. Isso tinha também no próprio Excel. Concatenar o objeto de entrada de dados. Sempre vai ser apóstrofe seguido da aspas? Não. Sempre que for alfanumérico, sempre que for texto. Professor, mas o CEP não é texto, Humberto. O CEP não é texto, é número. Gente, não é número pelo fato... Vou mostrar para vocês por que não é número. Pelo fato que eu tenho máscara dentro do meu CEP. Ó. Olha o hífen aqui, ó. O hífen, na realidade, ele não caracteriza como número. Se nós optássemos pelo tipo de dados numérico, o hífen não poderia ser atrelado aqui dentro do meu dado. Ficou bem claro, pessoal? Máscara de entrada, vocês chegaram a ver na primeira aula que eu disponibilizei também, onde vocês fizeram máscara para o CEP, para o CPF, por aí vai. Estão comigo, né, pessoal? Lembram-se disso, né, gente? Então, pelo fato de conter o hífen aqui, não pode ser número, tá? Olha lá. Outro detalhe que não pode ser numérico. O CEP, o zero à esquerda, ele é utilizável. Se eu colocar número, o zero à esquerda é descartável. Então, aqui, ó, pode ver que o tipo de dados que está no meu campo CEP é texto. Sempre que for texto, eu concateno com apóstrofe e aspas. Ah, professor, mas quando for número, como que eu faço para concatenar? Quando for número, vamos imaginar que o CEP seja numérico. Eu concateno assim, ó. Isso vocês não podem esquecer jamais, tá, pessoal? Dessa forma, eu estou falando que o meu objeto de entrada de dados será numérico. Tá? Ó, então, essa parte aqui eu estou concatenando entrada de dados numérica. Como não é uma entrada numérica, ó, isso aqui vocês não podem esquecer. Quando usar apóstrofe e quando não usar? Quando não for texto, for número, vocês não usem o apóstrofe. Quando for texto alfanumérico, vocês usarão o apóstrofe. Fui claro, pessoal, nessa dica? Sim ou não? Aqui, na realidade, é como se eu estivesse fazendo o quê, pessoal? Aqui, na realidade, ó, usando essa query agora dentro do VBA, ela é tão diferente assim do que vocês usaram ontem na minha aula. Ontem não, desculpa, foi na segunda-feira, né? Não, pessoal, é muito diferente? Olhando aqui para esse VBA, dentro do ambiente VBA, é muito diferente do que vocês viram? Não. O que pode mudar, claro, que agora eu tenho uma entrada de dados pelo formulário, então não vou usar o colchetes. Eu vou usar o meu objeto de entrada de dados. Então, se eu digitar lá, por exemplo, na minha caixa de texto lá, um CEP, ó, vamos supor lá que eu tenho lá o meu formulário lá, minha caixa de texto, eu tenho lá o CEP, vamos supor que eu digitei lá o CEP, né? Vamos lá, vamos supor aqui, ó, digitei aqui um CEP dentro do meu formulário, ó, sei lá, 09015, 070, é um exemplo. Vocês concordam que esse cara aqui é como se eu estivesse, que ele vai pegar dessa maneira aqui, ó? Vocês concordam comigo, pessoal? Que ele vai pegar exatamente assim a solução? Sim ou não, galera? Isso, é isso mesmo. Então vamos seguindo. Toda vez que eu usar o select, eu tenho que fazer o quê, pessoal? Eu tenho que validar a leitura dele. Então eu vou vir aqui, ó, no comando call e chamo lá do módulo meu validar leitura. Vejam lá, galera. Por que eu vou validar leitura? Porque eu estou usando uma query. Olha lá, gente. Vamos com calma e tranquilidade agora, tá? Ó, eu estou usando uma query, usando o SQL dentro do VBA. Isso aqui é uma query. E essa query, eu quero minerar as informações da minha grande massa de dados que está na tabela de CEP. Então, quando eu mandar chamar aqui a leitura, o que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui no módulo e vai exercer a função aqui, ó. Então, aqui ele vai abrir a tabela que está no banco. Estou dando permissão para que
manipule essa tabela por aqui. Então, o que estará aqui atrelado dentro dessa variável? Exatamente isso daqui, ó. Aí vamos supor, sei lá, no meu exemplo lá. Concordam comigo, galera? Então, essa variável SQL que está aqui, eu quero que, quando abrir a tabela para fazer a leitura da mesma, já faça a mineração dos dados usando a minha variável SQL que está lá na syntax. Ficou bem claro, pessoal, a minha explanação aqui, pessoal? Sim ou não, pessoal? É de suma importância vocês entenderem esse início. Ô, professor, Pois não, Tiagão? eu tenho uma pergunta. Tá. Qual é a função do aspas antes do select nesse novo modo aqui? Então, aspas aqui que você está armazenando, Tiagão, ó, aqui no seu código, você tem que colocar aspas aqui, porque aqui eu estou gravando a minha query dentro da variável SQL. Então, eu preciso ter aspas no início e no fim. Tá? Eu estou setando esse atributo para a variável SQL. Então, precisa ter aspas aqui, ó. Eu não posso simplesmente digitar sem aspas, porque ele não vai dar certo, porque eu estou dentro do ambiente VBA e não no ambiente direto de SQL. Entendeu? E só para ficar mais claro para mim também, qual a função do asterisco depois do select? Ele sempre vem depois do Todos. select? Selecione todos os campos da tabela. Aqui, Tiagão, é como se eu estivesse Tá. falando assim, ó. Selecione todos os campos da tabela TB_CEP, onde o campo CEP receberá a entrada de dados Entendi. referida. Ficou bem claro agora? Uhum. Tem que perguntar mesmo, tá, Tiagão? Não levem a dúvida para casa, gente. Perguntem à vontade. O asterisco, nesse caso, significa todos os campos da tabela. Eu não quero que traga o endereço, o bairro, a cidade, a unidade federativa. São todos os campos da tabela, então vou usar o asterisco. Tá? Beleza, gente? Entenderam agora? Agora tem um lance no nosso VBA que eu vou condicionar. O CEP, vocês concordam que ele pode ou não existir na tabela? Na aula de hoje não haverá tempo hábil, mas na semana que vem nós vamos fazer continuar o código, né? E vocês vão perceber que quando não existir o código postal na tabela, porque é um banco de dados relativamente antigo, né? Eu tenho ele há mais de 8 anos, então tem CEPs, códigos postais, que não está atualizado. Então eu vou criar uma lógica na semana que vem, dando continuidade à aula, que automaticamente, quando não localizar o CEP, vocês terão a oportunidade de gravar o código postal não existente na tabela de CEP. Por sua vez, ele se autoalimentará, né, de maneira condizente. Então, eu só vou cadastrar o código postal uma única vez na tabela, porque na próxima vez que eu for consultar aquele código, ele já existirá na tabela e já auto-preencherá a informação. Então, não correremos o risco de duplicar códigos postais dentro da nossa base de CEP. Perfeito? Mas isso nós vamos fazer na semana que vem por conta do tempo mesmo, para não ficar corrido. Tá, pessoal? Legal. Então, uma vez que eu faço, ó, professor, qual é a função do DB Open Dynaset? Boa pergunta. Então, vamos lá. Ó. DB Open Dynaset, vocês estão falando vocês estão pedindo uma permissão para que essa minha tabela seja realizada a escrita, a leitura. Então, esse DB Open Dynaset, eu estou autorizando, através do meu VBA, eu estou autorizando a realização de uma leitura dentro da tabela. Fui claro? Sim, Guilherme? Então, essa linha é padrão, tá? Se você não coloca, você não abrirá a tabela para que faça a leitura. Então, isso aqui é para que você autorize, é um passaporte, né? Então, através dessa linha de código, fala, opa, está autorizado a realizar a leitura na tabela, tá? Boa pergunta também aí. Posso seguir a aula, gente? Sim ou não? Então, vamos terminar aqui o nosso raciocínio lógico. Uma vez que eu realizo a leitura, como eu falei, eu tenho que condicionar o meu código. Eu não sei se eu vou encontrar ou não código postal. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Se na minha tabela for final de arquivo, então, ó, vamos lá. Vamos entender o que é final de arquivo agora. Ó. Então, aqui eu estou fazendo o seguinte, ó, fazendo a pergunta assim, ó. Se
não existir o CEP na tabela. Para ser bem específico, é isso. Vamos entender o que é um end of file? Em banco de dados eu tenho o begin of file e o end of file. Tá? O EOF é um comando. Ó. Então aqui eu estou perguntando, ó, se não existir o CEP na tabela, então o RS, a minha variável é o record set, a minha variável da tabela. O end of file é final de arquivo. E ele estando verdadeiro, eu estou afirmando, é final de arquivo? Se é final de arquivo, quer dizer o quê? Que não existe o CEP na tabela. Vamos entender melhor o que quer dizer isso? Ó. Professor, no if em caso de booleano, não precisa colocar... É isso, aí não precisa, tá, Lucas? Mas nesse caso nós vamos precisar sim, tá bom? Olha lá, ó. Então vamos entender o que é um end of file. Vamos imaginar que na tabela de CEP, vamos ilustrar aqui para vocês, tá? Vamos imaginar que na tabela de CEP, eu vou só criar 2 campos aqui para vocês ficarem cientes. Eu tenho o campo CEP aqui e o campo, sei lá, endereço, tá? Só um exemplo. Aí aqui vamos supor que eu tenho o CEP 0, eu tenho lá o CEP 1 e o CEP 2. Pronto, tá? E aqui eu tenho os endereços, né? Vamos pôr aqui, ó. O endereço X, o endereço Y e o endereço Z. Pronto. Vamos imaginar que eu inputei uma informação aqui no meu código, ó, 999. É um exemplo, tá? Eu não estou colocando a máscara do CEP, só mas vocês já vão entender. Na realidade, o ponteiro de banco de dados, ele sempre fará o quê? A primeira linha em destaque. É como se fosse aqui nesse caso, ele vai fazer uma estrutura de repetição, mas eu não preciso fazer o while. Eu posso fazer direto aqui. Então, o primeiro ponteiro sempre será o primeiro. Aí eu pergunto para vocês. Eu digitei lá no meu formulário, por exemplo, 9999. 9999 é igual a 000? Sim ou não, gente? Vamos lá, participem. Não. Não. Aí ele vai para a segunda linha. 999 é igual a 1111? Também não. Não. 9999 é igual a 2222? Como ele não tem mais nenhum registro a ser lido, ele chegou no final de arquivo. Entenderam isso, pessoal? Quer dizer um end of file? Sim ou não? E se eu fizesse assim, por exemplo, ó, e se eu mudasse esse cara de verdadeiro para falso, o que eu estaria falando para o meu banco de dados aqui, ó? O que vocês acham que eu estaria perguntando aqui para o meu banco de dados? Ó, então vamos entender melhor, ó. Realizei a query, efetivei a leitura dentro do banco, e aqui eu estou perguntando, se o end of file for igual a falso, ele existe ou não dentro da tabela? Nesse caso existiria, né, professor? Isso, então aqui a pergunta muda, ó. Se existir o CEP na tabela, então muda a figura aqui, ó. Então, uma vez que eu coloco falso, eu estou falando que ele não é final de arquivo. Se ele não é final de arquivo, significa que o CEP existe. Se eu colocar verdadeiro, eu estou falando se ele for final de arquivo. Final de arquivo significa o quê? Ele vai ler, ele lerá linha a linha. Quando ele chegar no último registro, não tem mais nenhum a ser lido, significa que ele não encontrou o CEP. Então ele chegou no final de arquivo. Ficou bem clara a minha explicação, gente? Sim ou não? Sim, isso mesmo. Só será verdadeiro quando chegar ao término do procedimento. Eu vou fazer agora usando se existir o CEP na tabela, o falso. Então, eu estou falando que não é final de arquivo. Ó. O end of file é igual a false. Então, quer dizer o quê? Que ele não é final de arquivo. Se ele não é final de arquivo, o que vocês imaginam que vai acontecer no meu código a partir de agora? Vamos lá, pessoal, me ajudem aí. O que vocês acham que vai ocorrer no código se ele não é final de arquivo, gente? Sem medo de ser feliz. Vamos lá, gente. Ele faria um loop eterno? Será que é loop interno? Você concorda se existir o CEP, Isa? Eu não tenho que trazer as informações para a tela do formulário? Ah, sim, porque é falso. Então, ó, veja lá, ó. Então, aqui, por exemplo, ó, você concorda que se eu localizar o CEP no formulário, ele não vai auto-preencher esses caras aqui, gente? Sim ou não? Sim. Vou fazer aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Ó, se existir, eu vou falar que o meu endereço, ó, txt_endereco, que é o nome do meu objeto, receberá o rs.fields 1.velo. Aí vocês vão falar, professor, qual que é o 1 mesmo?
Lembre-se o número índice da tabela. O que eu estou falando aqui se existir, ó? Se existir o CEP, eu quero que o meu objeto, txt_endereço, da minha caixa de entrada, receba quem? O campo da tabela. Então, esse cara aqui é o campo da tabela. Que nesse caso, quem é esse número 1 aqui? É o endereço. Estão comigo, pessoal? Sim ou não? Então, esse rs.fields, o rs é a minha variável de tabela. Ponto .fields quer dizer o quê? Campo. Campo da tabela. Qual o campo que eu quero que traga nesse objeto de endereço? O número índice 1, que na nossa tabela de CEP é o endereço. O 0 é o CEP, o 1 é o endereço, o 2 é a cidade, 3 o bairro, 4 a unidade federativa. Ô, professor, Pois não, Carlos? no Excel a gente consegue ver as colunas e saber certinho qual que é o índice, né, de cada linha lá. Nesse caso do Axis, como que a gente faz para uma tabela que tem mais de 500 índices? Mas é muito difícil você ter 500 campos numa tabela, tá, Carlos? Isso particularmente não vai rolar. Você sempre tem que ver o quê? Você sempre tem que trazer aqui, ó. Não tem jeito, tá? Ó. Sempre você vai verificar aqui, ó. Por exemplo, a tabela de cadastro. Quando eu abrir, ó. Só você memorizar, não tem jeito, ó. 0, 1. O SQL trabalha assim, não tem jeito, tá? Isso é para qualquer linguagem, tá? Ó, 0, 1, 2, 3. Por quê, Carlos? Você não tem que se preocupar com o dado de âmbito global. Você já minerou o dado, então você só tem que mostrar para ele qual preenchimento equivale a tal ação. Tá? Então, nenhum, ó, experiência própria, né? Eu já sou desenvolvedor há 20 anos. Você não chega a ter nem 40, 50 campos num banco. Você pode trabalhar com várias tabelas, né? Você vai fazer join futuramente, né? Então, você não vai criar uma tabelona, né, bem ampla com toda a massa de dados. Pode ver que aqui nós estamos trabalhando já com 2 tabelas no exercício, ó. Uma tabela de cadastro, uma tabela de CEPs. Depois, futuramente, vocês vão criar uma tabela de login. Vai ter uma outra tabelinha. Então, cada tabela vai atender um formulário. Fui claro, Carlão? Ah, entendi. Beleza. Tá? Obrigado. Isso, dá por nada. Boa pergunta. Isso a nível de sistema, gente, não existe, tá? Você fazer um tabelão. Tá? Então, você vai criar ações para aquele front que você está trabalhando naquele momento. Tiagão, pode perguntar. Professor, explica esse fields novamente para mim. O fields, ó. Vamos lá, Carlos. Ô, Tiago. Você concorda? Ó, esse cara aqui, qual que é o... Se fosse aqui o CEP, qual que seria o fields dele? Ó, rs.fields, qual que seria esse cara aqui, na sua opinião? O É zero o- ponto velo. É o 0. Esse aqui é o 0. Esse cara aqui, qual que é o fields dele? Seria o 1, né? 1. E por aí vai. Entendeu agora? Entendi. Então, esse comando do fields é justamente para fazer esse chamado, né? Para chamar a informação que está, o dado que está no campo. Entendi, entendi. Clareou agora, ó? Então, isso que eu estou fazendo lá no VBA agora. Eu quero que traga no endereço o field indicado. Então, rs.fields quer dizer o quê? Campo da minha tabela. Perfeito? Perfeito, professor. Valeu, obrigado. Opa, obrigado você pela pergunta. Vamos seguir então, gente. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui com êxito essa parte aqui funcional. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que o txt cidade vai receber quem? O rs.fields 2.velo. Na minha tabela está nessa posição. Txt underline bairro vai receber quem? O fields da minha tabela 3.velo. Txt underline unidade federativa vai receber o fields da tabela 4.velo, conforme a nossa determinação. E eu vou focar o cursor no complemento quando auto-preencher, ó. Entendam, gente. Vamos fazer de novo esse código, ó. Minerei o dado, validei a leitura dentro do banco, ele vai fazer a mineração aqui, ó. E ao minerar, esse cara pode ser verdadeiro ou pode ser falso. No caso aqui, a minha lógica, eu fiz ele como falso. Então, eu estou falando se existir o CEP na tabela. Se eu mudasse para true, eu não poderia colocar esse cara aqui, ó. Ele mudaria para o else aqui. Como é falso, eu vou deixá-lo aqui. Mas se fosse verdadeiro aqui, eu teria uma mensagem de CEP não localizado ou não encontrado. Como eu coloquei falso, eu já quero que auto-preencha, ó. Estão comigo, gente, nessa minha primeira codificação com vocês? Vocês vão pegando um jeitão, pessoal. É tranquilo. Vocês vão ver que vocês vão pegando aí, ganhando corpo a cada aula.
vão tendo novos procedimentos. E como será o Excel? Como no Excel. Então, no Excel, nós não começamos um arquivo e fomos deixando ele de maneira robusta. A mesma coisa aqui, tá? Terão novos formulários, novas tabelas e por aí vai. Tá bom? E o formulário, por sua vez, o formulário de cadastro, nesse nosso exercício, ó, o nosso formulário de cadastro, ele está apto para trabalhar com as duas tabelas, por enquanto, que eu tenho no meu projeto. Então, ele está apto para trabalhar com a tabela de cadastro, porque eu já conectei o banco, certo? E ele está apto também para trabalhar com a tabela de CEP. Então, ele atende as duas linhas aqui, ó. Entenderam isso? Entende isso, pessoal? No caso, hoje eu estou falando só da tabela de CEP. Mas quando eu gravar a informação, ela vai para a tabela de cadastro. Né? Então, tem uma série de artifícios que nós vamos usar em aula. É muito legal, tá? Vocês vão curtir bastante também. Pessoal, entenderam isso sim ou não, gente? Preciso de vocês. Caso contrário, gente, Tranquilo, professor. o que vai acontecer aqui, olha, no meu else? Nesse caso, indentação de código sempre, vocês já sabem disso. O que vai acontecer no senão aqui, pessoal? No else? O que eu tenho que notificar aqui o usuário? TXT, CEP não encontrado. TXT ou message box? Isso. Isso, então vamos lá, ó. Message box é igual ao Excel, tá? Ó, CEP, aí eu vou até concatenar aqui o CEP, ó, para ficar bem bonitinho, ó. Aqui eu não preciso colocar o apóstrofo dentro da mensagem, tá? Senão vai aparecer o apóstrofo, ó. CEP tal, não localizado, ó. O que eu faço agora, ó? Vírgula VB information, mais VB OK only, vírgula aviso. É que eu fechei meu código, ó. Vamos ver isso na prática agora funcionando lá, gente? Por exemplo, galera, ó, pode ver que o message box, a sintaxe é igual, tá? If é igual, tudo igual. Daria Única para novidade... colocar o setFox no TXT CEP de novo, né? Então, eu vou fazer depois, Carlão, um double clique no CEP para você redefinir uma nova busca, tá? Só para vocês verem que dá para criar vários eventos em um objeto só. Tudo bem? Mas era possível também, tá bom? Então, assim, gente, dá para fazer isso também, tá, Carlos? Não tem muito problema. Então, aqui o que vocês vão fazer, gente? Ó, preste atenção. E se eu colocasse, por exemplo, ó, no lugar de falso, se eu colocasse verdadeiro, como que ficaria a minha lógica aqui, gente? O que modificaria nesse caso aqui, se eu colocasse verdadeiro aqui no lugar do falso? A gente inverteria a ordem. O message box viria para cá. Viria para cima. E esse cara viria para cá. Faz sentido? Faz sentido para todos, pessoal? Então, o modo de usar falso ou verdadeiro é critério de cada um, tá? Vocês podem começar pelo falso ou pelo verdadeiro. Só que vocês têm que ter em mente, uma vez que vocês colocam end of file verdadeiro, que significa que é final de arquivo, se não existir. Se vocês colocarem falso, se existir, se não chegar no final do arquivo. Tá? Isso tem que ficar bem claro na mente de vocês. Olha que legal agora, ó. Eu vou salvar, depois eu deixo vocês testarem aí, ó. Vou salvar o meu código. Vou voltar para cá, para executar esse formulário, eu vou usar o F5, tá? O F5 executa o formulário, ó. Vou executar meu formulário. Olha que massa isso daqui, gente. Ó, vou digitar um CEP qualquer aqui, ó. Ó, notem que eu não teclei o Enter, o cursor está sensualizando para nós, ó. Está mantendo o foco no objeto. A nossa proposta é quando eu perder o foco, é quando eu teclar o Enter. Concorda comigo, gente? Sim ou não? Olha que show de bola isso, olha que rapidez. Opa, peraí que... sabe o que faltou aqui? Vocês não vão entender, vocês não vão acreditar. Quando aparecer isso daqui, ó, nós conectamos o banco de dados com o formulário, sim ou não? Vocês acham que nós conectamos o banco de dados com o formulário? Por exemplo, eu fiz a função aqui no módulo, mas essa função eu usei alguma vez dentro do meu código? Usei, pessoal? Não. Então, vamos à dica, ó. Eu venho aqui no meu formulário, no modo design, sempre modo design, não pode estar em execução, tá? O load do formulário é esse cara aqui entre réguas, ó. Então, vocês vão clicar sobre esse cara, ó, entre réguas, que isso aqui é o load do meu formulário. É como eu estivesse selecionando todo o meu formulário. Então, é aqui o load dele, ó. Para que eu selecione o formulário, sempre será esse cara aqui, ó.
eu tenho que clicar sobre essa quadrícula aqui para ficar uma quadrícula diminuta, né? Que é o foco do meu formulário. Aí eu vou vir aqui em evento, ó. Olhando para o evento, qual é a nossa realidade aqui, gente? Olhando para o evento do formulário, qual que é a nossa realidade aqui? Ao carregar? Perfeito, muito bom, Lucas. Ó, vocês concordam que ao carregar é a nossa proposta do formulário? Eu tenho que conectar o banco para que eu possa manusear as tabelas. Por isso deu aquele erro. Então, uma vez que eu coloco aqui, ó, ao carregar, procedimento do evento, reticências, ele vai gerar o load do meu formulário. Olha lá, ele vem naturalmente. Por sua vez, o que eu faço aqui, ó? Chamo o conectar banco. Agora vai rolar. Se eu não conecto o banco, se eu não conecto o banco, como é que eu vou fazer essas queries aqui, ó, de leitura? Não tem como, né? Porque ela não vai achar, ó. Uma vez que eu tento selecionar a tabela de CEP, legal. Eu vou selecionar a tabela de CEP, mas como é que eu vou selecionar se eu não conectei ao banco de dados? Faz sentido o que eu fiz aqui, gente? Sim ou não? Para ter certeza que eu conectei com o banco de dados, ó, eu vou colocar até aqui, ó, MSG Box, ó, conexão bem-sucedida. Pronto. Então aqui eu vou colocar um VB Information, mais VB OK Only, vírgula, aviso. Vamos ver se deu certo, gente, ó. Só um segundinho aqui, deixa eu fechar um parênteses aqui, né? Gente, ó, vamos ver se deu certo agora, ó. Veja o que eu fiz, ó. No meu conectar banco, eu vou conectar o banco e vou notificar se houve êxito ou não. Ele vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Agora eu vou salvar, sempre salvando, tá, pessoal? E agora eu volto para o meu formulário no modo design e vou teclar o F5, ó. Ó, opa, agora sim, ó. Conectou com o meu banco de dados, ó. Quando eu clicar em OK, eu vou tentar explorar o CEP agora, ó. Notem que o cursor está lá sensualizando. Vou teclar o Enter. Yes. Olha como é rápido, pessoal. Não tem delay algum, ó. Ele automaticamente posicionou o cursor lá no complemento, ó, para que eu saia digitando complemento, ó. Entenderam, pessoal? Se eu digitar qualquer CEP aqui, ele vai buscar, ó. Vamos digitar um outro CEP, ó. Sei lá, 09172-690, ó. Vou teclar o Enter. Muito rápido e show de bola, ó. É muito legal, pessoal. Então, vocês concordam? Fazendo paralelo, o que estava aqui foi a aula que nós fizemos no SQL puro. Mas não fica muito mais interessante usar o VBA com SQL no próprio formulário? Olha que top isso, gente. Né? Tem, olha, qualquer CEP que eu digitar aqui, ele vai chamar em tempo real, ó, muito rápido, ó, não tem delay algum. Eu até brinquei com vocês na segunda-feira, muitas máquinas travaram por conta, né, que nós estávamos usando uma metodologia que nós não conhecíamos ainda, a metodologia nova. Então, nós estávamos refém das metodologias do pacote Office. Então, ficou bem moroso o processo, muito processamento na máquina, a máquina travou, né, usando aquelas ações no qual eu citei aqui, galera, ó. Lembram-se aqui, ó, no início da nossa aula de segunda-feira? Vocês mineraram informações por aqui, foi um caos, ó. Uma demora danada. Aí eu fiz um MySQL puro e hoje eu estou concluindo usando esse cara aqui, ó. Vamos lá? Vamos fazer juntos? Vamos lá, então o que vocês precisam fazer aqui, ó? Na realidade, vocês precisam gerar o load do conectar banco. Ô, professor, Pois não, Isa? ó, eu acho que pode acontecer isso com os demais, se não você tentar. Eu fui apertar igual o VBA, né, ali no Play, com um Tá. código, e aí apareceu uma tela estranha. Aí o que eu fiz? Eu saí, já tinha salvado o código, e aí eu fui direto para o formulário. Tanto que eu testei agora com o meu CEP aqui e foi no formulário direitinho. Então, eu tenho que sempre fazer isso daqui, ó. Só um segundinho, Isa. Peraí. Meu filho tá falando junto comigo aqui, só um segundinho. Desculpa, Isa, ó. Então, aqui, ó. Então, você sempre vai salvar o VBA, certo? Ó, você sempre vai salvar o VBA aqui, tudo bem? E ao salvar o VBA, o que vocês vão fazer? Vai vir aqui para o código,
vai sempre deixar aqui no modo design, tá bom? Ó, tem que sempre estar no modo design. Aí, quando você fizer o VBA, você vai teclar o F5 e aí ele fica exercendo a ação, ó. Tudo bem? Então, eu quero parar meu código. Então, por exemplo, aqui, pessoal, vocês nunca podem fazer edições no código se vocês estão em modo execução. Tem que parar o modo design, olha lá, modo design. Voltou para o modo design. Aí sim vocês estão aptos a fazer as codificações pertinentes aí. Foi claro, Isa? Foi sim, prof. Obrigado. Por nada. Pessoal, então vamos lá, gente. Ó, no módulo, eu vou printar a tela para vocês estarem também fazendo aí, junto comigo, tá? Ó. Eu vou fazer mais uma açãozinha na nossa aula de hoje e vou encerrar a aula, tá? Professor, Oi, pois não. aconteceu algum bug aqui estranho no meu Access? Ah, O que era o formulário antigamente está como relatório agora. relatório? É, Quer compartilhar sua tela aí, Tiagão? como que eu faço? Ó, eu vou te tornar como apresentador, tá? Aí eu vou te mostrar onde que é, tá bom? Uhum. Ó, do jeito que está aqui, Tiagão, ó, deixa eu só mostrar para você. Você vai compartilhar aqui, ó. Vai vir aqui, ó. É que agora você não tá vendo que eu descompartilhei a tela, né? Ó, você vai fazer isso daqui, ó. Vamos ver se eu consigo ajudá-lo aqui, ó. Você vai vir nesse botão aqui, ó. Tá? Eu vou torná-lo agora como... Você não é apresentador, tá vendo, ó? Só Uhum. eu sou apresentador. Então eu vou tornar você como apresentador e você está apto a compartilhar sua tela, tá bom? Sim. Deixa eu fazer isso agora aqui, Thiago. Pronto, Tiagão, você pode compartilhar a tela comigo agora, tá? Tá. Ô, Leonardo, eu coloquei o vale da leitura aí no print do chat, tá bom, Léo? Tá aí o módulo e o private, Léo. Dá uma olhadinha aí para você ver. E aí, Tiagão, tá conseguindo aí? Ah, tá. Tô conseguindo. Tá. Tá aparecendo? Legal. Tá aparecendo? Estou vendo sim. Então, ó, ele tá como relatório. Ah, então você criou o relatório aí sem querer, cara. Ó, fecha essa aba, ó. Fecha aqui, ó. Tá vendo a aba aqui que você tem cadastro? Sim. Não, aqui em cima, na parte superior, ó. Você Ah, tá. criou um relatório sem querer. Você não criou um formulário, você criou um relatório. Vixe. É, por isso que tá dando erro, ele não vai dar certo. Você vai Sim. pega o meu código aí, porque na hora de criar, ó, vai lá em criar para você ver, ó. Vai no menu criar, criar, aqui em cima, na parte superior da tela. Aham. Fui. Que criar, Ó, né? ao invés de você clicar em design de formulário, você sem querer clicou em design de relatório, cara. Aí você criou um relatório aqui sem querer. Ah, sim. Você fez Entendi. algo que nós, né? Então você vai ter que refazer, se você quiser fazer o seu customizado, você vai ter que refazer todo o processo, Aham. tá? Por isso que não vai rolar, o seu não vai rolar devido a isso. Ah, sim. Entendi. Valeu, Tá bom. professor. Valeu. Mas aí eu vou fornecer o meu código, aí já fica certinho para vocês, tá bom? Tá. Valeu. Valeu. Pessoalzinho, ó, vamos seguindo então a aula aqui, galera. Eu vou concluir a aula fazendo mais uma ação aqui. Aí eu vou subir o código para vocês, tá, pessoal? Eu vou subir o código para vocês depois. E aí vocês podem pegar o meu gabarito. O importante é vocês entenderem a aula. Vocês entenderam a aula de hoje? Perfeito, professor. Tá? O que eu preciso fazer agora demanda tempo e eu não vou conseguir fazer isso em 20 minutos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a última ação da aula de hoje. Aqui na realidade, o que eu vou fazer agora, galera? Quando eu clicar, isso aqui é uma ação que eu estou fazendo agora, tá? Assim, pode ser qualquer outra coisa, mas quando eu clicar duplamente, um double clique sobre o CEP, ele vai redefinir a minha busca de CEP, tá? Então, só vou fazer para vocês verem, ó. Então, eu vou usar, ó, um único objeto pode ter vários eventos, tá? Então, por exemplo, eu já tenho um evento linkado, ao perder o foco, ele fará isso. E ao clicar 2 vezes, ele vai fazer uma outra ação aqui. Claro, galera?
Vamos fazer isso juntos, olha. Vou clicar aqui, ó. Ao clicar 2 vezes, eu vou escolher procedimento do evento. Ao clicar 2 vezes, eu vou escolher procedimento do evento e vou clicar em reticências. E aqui ele gerou o evento double click. Olha lá, um evento novo para vocês verem também. Ah, professor, mas eu não posso usar o evento click? Ao clicar, apagar. Só que futuramente, eu estou pensando lá na frente, ele vai conflitar com outros eventos. Então é melhor usar o double click de maneira única e exclusiva aqui, tá bom? Então o que eu faço aqui no meu double click? Eu vou mandar apagar os meus objetos. Eu posso criar uma função para limpar os dados? Posso, tá? Eu posso, mas por conta do tempo eu vou fazer direto pontual aqui, ó. Então eu vou falar que o meu CEP eu estarei limpando. Eu vou limpar também o meu endereço. Vou limpar o meu bairro. Vou limpar a minha cidade. Vou limpar a minha unidade federativa. E vou também limpar o meu complemento, ó. Muito simples, olha. Então, quando eu clicar duplamente sobre o CEP, limpe tudo para que eu possa redefinir uma nova busca, tá? Então, vamos fazer isso na prática agora, depois eu deixo vocês terminarem aí enquanto que eu estou fazendo a chamada, ó. Veja que legal, ó. Vou digitar um CEP, ó. Vou clicar duplamente agora, olha lá, ó. Massa, tá vendo, ó? Ó, ele automaticamente, ele vai digitando, ó. Outro detalhe, se não localizar o CEP, ó, ele fala que o CEP tal não foi localizado, ó. Ele chegou no end of file, tá vendo, olha? Então não existe o CEP, ó. Agora, se eu digitar um CEP existente, ó, ó, e teclado Enter, ele busca a informação. Cliquei duplamente no CEP. Yes, ó, redefiniu para uma nova busca, ó. Estão vendo, galera? Beleza? Ó. Cliquei duplamente. Professor, Então, o que que é melhor, fazer isso ou fazer uma função para pagar? Ou cara, é tanto assim, faz? a função seria legalzinha também, tá? Tanto faz. Isso como é uma ação específica, você só vai usar para CEP, entendeu, Carlão? Agora, se você, por exemplo, criar uma função que você vai usar em outros formulários, é vantajoso você criar uma função. Mas vocês poderiam também fazer isso daqui, ó. Tá, ó. Vocês poderiam simplesmente fazer uma function aqui, ó. Function, limpar dados, ó. Por exemplo, tá, ó. Isso aqui vai ficar registrado em aula, ó. With, aí eu vou pôr aqui o nome do formulário, que é o formulário form_cadastro, tá? Tem que trabalhar esse form, o próprio Axis já gera, tá? Lá no nosso cadastro lá, mas eu tenho que trabalhar com o form underline aqui, tá? Que é esse formulário que eu quero limpar, ó. Então eu tenho que informar o que eu quero limpar, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Tudo que antecede o ponto é como se eu estivesse digitando form underline cadastro, ó. Então eu poderia também fazer assim, ó. Eu gosto de trabalhar mais com funções mesmo, tá? Ó, eu vou deixar enfatizado aqui para vocês verem, ó. Ó, igual a empty, ponto, txt underline cidade, igual a empty. CEP, endereço, bairro, cidade, unidade federativa, né? Ponto, txt underline, unidade federativa, igual a empty. Ponto, txt underline comp, igual a empty. Ó, Carlão, Carlão e os demais, ó. Se eu fizer isso daqui, gente, vejam lá, ó. Se eu fizer uma função dessa maneira, ó, então essa função aqui, ela é condizente com o nome do meu projeto aqui, ó. Meu formulário tá form underline cadastro, ó. Então eu tenho que fazer dessa maneira aqui. Aqui eu vou pôr assim, ao invés de limpar dados, eu vou limpar CEP, tá? Vou pôr aqui, ó, limpar CEP, para ser algo específico, ó. Eu particularmente gosto de criar funções para ficar organizado o projeto, tá? Então sempre que eu precisar limpar alguma coisa, eu já tenho essa função pronta, né? Então, ao invés de eu usar, por exemplo, ó, eu usei aqui o limpar, ó, vou até printar essa tela aqui, vou deixar no chat para vocês também, tá bom, ó? Ao invés de eu usar, por exemplo, uma função direta aqui, gente, olha, eu simplesmente eu posso fazer o que agora aqui, ó? Cal, limpar, CEP. Concorda comigo? Beleza, Carlão? Beleza. Olha lá, pessoal. Então, esse limpar CEP, ele vai chamar quem? Uma funçãozinha no módulo que eu já tenho lá, ó. Olha, então ele vai... Ó, não esqueçam sempre de salvar aí, tem que salvar sempre, tá? Ó, F5,
Subir meu form. Toda vez que eu fizer alterações de VBA, de codificação, eu tenho que deixar no modo design e subir de novo o código, tá? Olha lá, deu na mesma coisa, ó. Ó, CEP não localizado. Então vamos por um CEP existente. Ó. Cliquei duplamente, vai chamar lá do módulo, ó. Show, né, pessoal? Gostaram da aula de hoje, gente? Sim ou não? Então, agora, o que eu vou fazer com vocês aqui, gente? O que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou parar de gravar a aula de hoje. Ó, vou parar de gravar a aula de